Shalom Haverim, hoje nós vamos ter um estudo sobre o testemunho impactante do rabino ortodoxo Isaac Lichtenstein. Este rabino, ele nasceu na Hungria no ano de 1824 e veio a falecer no ano de 1909. Ele foi um rabino ortodoxo na Hungria, tendo vivido no século XIX, e este rabino ortodoxo chegou à conclusão de que Yeshua é o Mashiach judeu do judaísmo. Chegou ao entendimento de que Yeshua não é um Messias da religião, de uma outra religião, qual seja, do cristianismo. Não. Ele chegou ao entendimento firme e seguro de que Yeshua é o verdadeiro Mashiach, o Mashiach judeu do judaísmo. E eu creio que este testemunho impactante, ele irá iluminar, abençoar muito a sua vida, pois é um testemunho muito belo, muito forte, e depois deste testemunho nós vamos extrair várias lições, e eu creio que estas lições elas serão úteis para você, e eu também ao final falarei até algumas concepções teológicas deste rabino que eu venho falando há muito tempo, mas algumas pessoas não entendem, então eu gostaria de citar este rabino ortodoxo e nós vamos estudar brevemente o pensamento deste rabino, mas prima facie eu vou falar um pouco sobre a vida dele, porque durante toda a vida o rabino Lichtenstein, ele não cria em Yeshua. Só para vocês terem uma ideia, ele exerceu o rabinato, ele exerceu as funções de rabino durante 65 anos. E só depois de 40 anos de rabinato, ele veio a crer em Yeshua. E quando ele reconheceu Yeshua como Mashiach do nosso povo, ao reconhecê-lo, ele se recusou a tornar-se um cristão. Ele nunca se tornou cristão, ele permaneceu rabino ortodoxo e ele nunca deixou o judaísmo, argumentando que ele tinha encontrado o verdadeiro judaísmo com Yeshua. E ele depois continuou ainda mais 20 anos como rabino de uma sinagoga ortodoxa, onde ele lecionou a Brit Hadashah, o documento conhecido como o Novo Testamento. E lá, durante 20 anos, nesta sinagoga ortodoxa, ele proclamou que Yeshua é o Mashiach do judaísmo. Então, só para vocês entenderem essa questão temporal, ele exerceu o rabinato, a função de rabino, durante 65 anos, 65, 40 anos sem Yeshua e mais 25 anos proclamando que Yeshua é o Mashiach do nosso povo. E agora nós vamos ver o seguinte: como foi a vida deste rabino e como ele veio a reconhecer Yeshua como o Mashiach do nosso povo. Então, nós vamos estudar um pouquinho da vida dele. O rabino Lichtenstein, com menos de 20 anos, ele foi ordenado rabino, ele foi reconhecido rabino, ele recebeu a semirá. Então isto demonstra que ele era um homem de um prodígio, de um intelecto além do comum. Com menos de 20 anos, ele se tornou rabino e ele era muito conhecido pelo seu intelecto, pela sua pureza
moral, e ele começou a oficiar, ainda novo, durante vários anos, a ensinar a Torá em diferentes comunidades no norte da Hungria. E depois de ensinar em diversas comunidades no norte da Hungria, o rabino Lichtenstein, ele finalmente se estabeleceu como rabino no distrito de Tapiocele. E lá ele permaneceu por 40 anos, trabalhando incessantemente para o bem do nosso povo. E nós percebemos a genialidade deste homem que se tornou rabino tão novo. E ele, nesta época, ele não cria em Yeshua. Eu vou explicar daqui a pouco. Na verdade, ele tinha horror. Ele detestava Yeshua. E como isso aconteceu? Por que ele detestava Yeshua? Bem, ele era ortodoxo. E quando jovem ainda, um professor judeu da própria comunidade judaica do seu distrito, um professor judeu lhe mostrou uma Bíblia em alemão. Deu para ele uma Bíblia em alemão. E ele abriu aquela Bíblia, mas aquela Bíblia era uma Bíblia cristã. Então vejam, um professor judeu ortodoxo da comunidade judaica deu para ele uma Bíblia em alemão. Só que quando ele abriu essa Bíblia, ele viu que essa Bíblia era uma Bíblia cristã, porque nela havia o denominado Novo Testamento, que é a Brit Hadashah. E quando ele folheou aquela Bíblia, os seus olhos caíram sobre o nome Jesus Cristo, né? Obviamente, em alemão não se fala Jesus Cristo. Em alemão, o nome é Jesus Christus. Então, quando ele viu Jesus Christus em alemão, ele ficou com uma fúria, com uma raiva, porque ele era judeu ortodoxo, e com raiva ele pegou aquela Bíblia, ele brigou com o seu professor, ele arremessou, ele jogou aquela Bíblia para longe, e aquela Bíblia ela veio a cair atrás de uma estante, atrás de um armário. Então ela foi lá para trás do armário e, por ironia do destino, entre aspas, aquela Bíblia ficou atrás do armário, perdida por mais de 30 anos. E daí ele continuou a vida dele de ortodoxo. Isso aconteceu quando ele era novo. Depois ele se tornou rabino com menos de 20 anos de idade. E ele prosseguiu a sua vida como um judeu ortodoxo. Pois bem, muitos anos depois, eclodiu na Hungria uma forte onda de antissemitismo, culminando com a famosa história de Tisla Eslar. Eu não sei se vocês conhecem, mas é uma história muito famosa bem, eu vou falar porque nem todos a conhecem. E essa história é importante para você entender como o rabino veio a crer em Yeshua. Bem, essa história é o seguinte. Em uma pequena cidade na Hungria, 12 judeus e uma judia, eles foram lançados na prisão injustamente, pois eles foram acusados de terem matado uma menina cristã, com a finalidade de usar o sangue desta menina cristã para rituais judaicos. Bem, ao longo da história, né, fazendo um parêntese, se você estudar a história do antissemitismo, você vai perceber que sempre acusaram nós, judeus, de matarmos cristãos e pegarmos o sangue daqueles cristãos para fazer alguma coisa. Muitos judeus já foram para a fogueira da Inquisição Católica acusados de matar cristãos e pegar o sangue para fazer a matzá em Pêssar. Muitos acusam nós judeus de matarem os cristãos para rituais de magia negra, então, ou rituais do judaísmo. Ao longo da história, milhares e milhares de judeus
até milhões, né, já foram mortos sob o fundamento falso de que mataram cristãos para beber o sangue ou para usar o sangue cristão em rituais judaicos. E isso é um absurdo. Falar que o judeu mata o cristão para beber sangue, nós sabemos que até a própria Torá ela proíbe a ingestão de sangue animal, que dirá o sangue humano. Isso é um absurdo. Então, 12 judeus e uma menina judia foram presos injustamente, acusados de matar uma menina cristã. E a parte mais trágica dessa história está no seguinte fato: o comissário de polícia do local, ele prendeu um menino judeu e o manteve longe da família, e ele ameaçou fortemente. Ele obrigou o menino judeu a testemunhar contra o seu próprio pai e que levantasse falsas acusações acerca do assassinato da menina. Então, o garotinho judeu ele tinha que prestar testemunho no tribunal, acusando injustamente o próprio pai e acusando as outras pessoas pelo assassinato da menina. Então, eu vou resumir que a história é longa, mas por fim, graças ao Eterno, toda a farsa ela foi desmascarada. Os judeus foram absolvidos desta acusação no tribunal. E esta absolução ela ocorreu graças ao trabalho de alguns poucos cristãos que eles se levantaram não apenas para defender os judeus, mas também para desmascarar todos aqueles que escandalizavam o nome de Yeshua HaMashiach perante os olhos dos judeus. Eu vou explicar isso para você entender. Os judeus, eles foram acusados do assassinato pelos cristãos. E os cristãos, eles usavam o Novo Testamento para fundamentar o antissemitismo. Então, aquelas frases clássicas e idiotas que eles dizem: os judeus mataram Jesus, os judeus são maus, os judeus eles frequentam a sinagoga de Satanás. Os cristãos inventam essas frases para acusar nós judeus. Então, os cristãos estavam acusando injustamente os judeus, porém, graças ao Eterno, havia um grupo pequeno de cristãos e esse grupo se levantou para defender os judeus e também para demonstrar que o Novo Testamento, a Brit Hadashah, não promove o antissemitismo. Pelo contrário, a Brit Hadashah ela é um livro judaico a favor do povo de Israel. Então, dentre estes cristãos zelosos que se levantaram para defender os judeus, encontrava-se o erudito, o doutor Franz Delitzsch, que ele é um estudioso erudito da Bíblia e professor da Universidade de Leipzig. Esse Franz Delitzsch, ele é muito famoso. Até hoje ele tem uma versão do Novo Testamento em hebraico. Recentemente lançaram uma versão de luxo. É uma versão maravilhosa, toda em hebraico do Novo Testamento. Ele foi um grande erudito, o professor Franz Delitzsch. Então, ele se levantou e defendeu os judeus de uma forma brilhante e os judeus foram absolvidos. E aí, nessa época, o antissemitismo tomou conta da Hungria e o rabino Lichtenstein, que nós estamos estudando a vida dele, ele narra na obra O Espelho Judaico que ele e os judeus eles sofriam muito nas mãos dos cristãos. Os cristãos zombavam os judeus, os cristãos humilhavam os judeus,
Para você ter uma ideia, quando você saía da sinagoga no Shabat, havia cristãos que ficavam na porta da sinagoga, sabe para quê? Para apedrejar os judeus. Quando você estava entrando na sinagoga, você era apedrejado. Quando você saía da sinagoga, você também era apedrejado. E repito, quem apedrejava, quem? Não era o ateu. Os próprios cristãos apedrejavam. A maioria dos cristãos, mas Baruch Hashem, que havia uma minoria de cristãos que amava o nosso povo. Pois bem, por conta de receber pedradas, insultos, até crianças ficavam apedrejando, por conta desses insultos, o Rabino Lichtenstein, ele tinha horror a Yeshua, ele tinha horror aos cristãos. E o Rabino Lichtenstein, ele dizia que Yeshua era a praga e a maldição dos judeus. E ele dizia ainda que Yeshua era a causa de sofrimento e de perseguição contra todos os judeus. E por tal razão, o Rabino Isaac Lichtenstein, ele nunca se interessou por absolutamente nada do cristianismo. Ele nunca tinha lido o Novo Testamento. Ele tinha raiva dos cristãos, porém, ele ficou curioso para ler o Novo Testamento. Por quê? Porque os cristãos gritavam morte aos judeus. No caso da menina que foi assassinada, eles gritavam morte aos judeus usando o Novo Testamento. Então, o Rabino Lichtenstein, ele ficou pensando o seguinte: por que o Novo Testamento deseja a nossa morte? Por que o Novo Testamento ele é um documento tão maligno? Então ele ficou com essa dúvida e, ao mesmo tempo, vários cristãos, como eu acabei de citar o professor Franz Delitzsch, vários cristãos usavam o Novo Testamento em favor dos judeus. Então, percebam só a situação. Vejam só. Certos cristãos usavam o Novo Testamento para propagar a morte aos judeus. E um grupo menor usava o mesmo Novo Testamento para defender os judeus. Então, ou o Novo Testamento que era a morte dos judeus, ou o Novo Testamento que era o bem dos judeus. Não é? Então, o Rabino Lichtenstein, ele ficou nessa dúvida, pensando, o que na verdade fala o Novo Testamento? E aí, ele ficou muito curioso e ele foi e pegou aquele Novo Testamento que estava atrás da prateleira. Lembram? Aquele Novo Testamento que ele tinha arremessado e ficou atrás da prateleira. Ele pegou aquele Novo Testamento que ficou perdido durante 30 anos. Ele pegou o Novo Testamento e começou a ler a Brit Hadashah para ver o que aquele documento era em essência. E ao ler a Brit Hadashah, ao ler o Novo Testamento, o Rabino Lichtenstein percebeu que aquele livro era dotado de palavras dele. Ele falou que a Brit Hadashah era um documento dotado de grandeza, poder e glória. São as palavras desse rabino. E esse rabino, ele começou a estudar durante 3 anos o Novo Testamento e ele, durante esse período, ele passou a crer em Yeshua. Ele percebeu que Yeshua é o Mashiach do judaísmo. E ele percebeu que a Brit Hadashah, o Novo Testamento, não prega uma outra religião, mas que a Brit Hadashah prega, na verdade, o Mashiach judeu do judaísmo. E aí, o que o rabino ortodoxo Lichtenstein fez? Ele
começou a ensinar na sua sinagoga as doutrinas da Brit Hadashah, do Novo Testamento, mas sem citar Yeshua e sem dizer que ele tinha tirado aquilo ali da Brit Hadashah, do Novo Testamento. Então, por exemplo, ele chegava para ensinar a Torá, ele pegava as parábolas de Yeshua, mas ele não usava o nome Yeshua. Ele pegava as lições lindas de Shaul, de Paulo, mas não citava Paulo. Ele não dizia que era Paulo que disse aquilo. Ele pegou todos os ensinos do Novo Testamento e ele ensinava, mas ele não dizia de onde ele tirou aquilo. Ele ficava quietinho, sem revelar a fonte e sem usar o nome Novo Testamento, sem usar o nome Yeshua, Shaul, Paulo, Kefá, Pedro e o Hanan João, ele ficava quieto. E os judeus da sua sinagoga ficaram interessados e maravilhados com o seu ensino. Os judeus começaram a perceber que ele estava ensinando lições maravilhosas, profundas, lições da Torá. E houve um grande calor, um grande fervor espiritual dentro daquela sinagoga ortodoxa, pois as pessoas diziam: poxa, o que aconteceu com o Rabino Lichtenstein? De uns tempos para cá, de 3 anos para cá, ele agora está ensinando coisas lindas, coisas profundas, coisas de grande elevação espiritual. O que aconteceu com ele? Bem, então nosso povo, os judeus de lá, ficaram muito felizes. E um dia o rabino não se conteve. Um dia, durante o Shabat, ele estava ensinando sobre a metáfora do sepulcro caiado. E daí ele falou que ele tinha tirado aquele ensino da Brit Hadashah, do Novo Testamento. E então ele começou a declarar naquela sinagoga ortodoxa que Yeshua é o verdadeiro Mashiach de Israel. Yeshua ensinou a Torá. Yeshua é o redentor do nosso povo. E aí a sinagoga em peso não foi 100%, obviamente, mas a sinagoga, a maioria, a sinagoga em peso, rendeu-se a Yeshua. Aqueles judeus ortodoxos começaram a crer que Yeshua é o Mashiach. As pessoas choravam, as pessoas louvavam ao Eterno, as pessoas se alegravam, pois elas chegaram à verdade. Aqueles judeus ortodoxos começaram a enxergar que Yeshua é o Mashiach. E o Rabino Lichtenstein, ele começou a escrever vários estudos e começou a divulgá-los em diversas sinagogas ortodoxas na Hungria. E a mensagem do Rabino, então, começou a impactar não somente a Hungria, mas também a diversos países em toda a Europa. E então, para toda ação, há uma reação. Por conta disso, muitos judeus de outros lugares e até da própria Hungria, muitos judeus começaram a perseguir o Rabino Lichtenstein. Antes, ele era considerado um dos mais nobres rabinos. E agora, por estar proclamando Yeshua, muitos ortodoxos começaram a reprová-lo e a desqualificá-lo. Ele foi chamado, então, a prestar esclarecimentos perante o rabinato em Budapeste, na Hungria. E então o rabinato, o conselho dos rabinos o chamou, e ao entrar no salão, os rabinos gritavam para que ele se retratasse. Ou seja, os rabinos gritavam para que ele rejeitasse Yeshua.
E ele disse, na frente de todos aqueles rabinos, ele falou: senhores, eu de boa vontade irei me retratar, caso vocês me convençam de que eu estou errado. Então ele disse: eu nego Yeshua, eu nego, mas vocês têm que provar que eu estou errado. E ninguém conseguiu provar que ele estava errado. As pessoas debateram, mas ninguém foi capaz de refutar que Yeshua é o Mashiach. E os rabinos ficaram com raiva, e então o rabino-chefe Kohn, ele fez uma proposta. Ele disse o seguinte, que o rabino Lichtenstein poderia acreditar em tudo o que ele quisesse, porém, ele somente não poderia mais falar no nome de Yeshua, ou seja, ele deveria ficar de boca fechada. E quanto aos panfletos, quanto aos livros, aos artigos que o rabino Lichtenstein tinha escrito pregando Yeshua, o rabinato iria declarar que eles foram escritos durante um surto temporário de insanidade. Então o rabinato, olha só, vejam, os rabinos não conseguiram provar que Yeshua não é o Mashiach. Ficaram com raiva e eles iriam fazer um documento dizendo que o rabino Lichtenstein ele teve um surto temporário de insanidade e o rabino Lichtenstein teria que assinar, eles obrigaram o rabino Lichtenstein a assinar esse documento, mas o rabino Lichtenstein não assinou o documento declarando a sua loucura. Ele se manteve firme e ele respondeu calmamente, mas com indignação, que esta era uma estranha proposta a ser feita a ele, já que todos ali sabiam que ele estava em perfeito juízo mental. E aí ele não assinou e ele continuou pregando Yeshua com toda a ousadia e com toda a autoridade. E em seguida os rabinos exigiram que ele renunciasse ao cargo de rabino e que ele fosse formalmente batizado em uma igreja cristã para indicar que ele estava deixando o povo judeu e ingressando no cristianismo. Então, a estratégia dos rabinos agora foi a seguinte: ora, você não quer negar Yeshua? Então, você tem que renunciar ao seu cargo de rabino, você deixa de ser rabino e você vai e é batizado na igreja cristã. E aí todos vão saber que você virou cristão e deixou de ser judeu. E você abandonou o povo de Israel. Os rabinos fizeram pressão para que ele fizesse isso. Porém, mais uma vez, o rabino Lichtenstein, ele permaneceu firme e ele respondeu que ele não iria deixar o judaísmo, que ele não iria se unir a nenhuma igreja cristã. Ele continuaria judeu ortodoxo, rabino ortodoxo na sinagoga, e ele não queria saber da igreja. E ele disse mais, ele disse que o verdadeiro judaísmo está na Brit Hadashah, está no Novo Testamento, e que ele iria continuar ensinando a Torá e Yeshua na sinagoga. E então ele continuou ensinando na sinagoga, ensinando a Brit Hadashah. Isto demonstra o grande prestígio deste rabino e a própria aprovação da sua comunidade judaica, uma vez que somente a comunidade tinha o poder para demiti-lo e a comunidade não o demitiu. Só para explicar isso, o rabino, esse rabino, ele era rabino de uma comunidade judaica, de uma sinagoga ortodoxa. Somente a comunidade judaica local poderia demiti-lo do emprego, do cargo de rabino. Então, ninguém mais tinha o poder para demiti-lo, somente a própria comunidade,
pois a comunidade é quem contrata e paga o salário de rabino. Porém, a comunidade não o demitiu. Por que não o demitiu? Porque a comunidade daquela sinagoga ortodoxa passou a crer em Yeshua. Então, todos aqueles ortodoxos ali começaram a crer em Yeshua e não demitiram o rabino. Isso é triste porque, quer dizer, isso não é triste, né? Crer em Yeshua é algo lindo, maravilhoso, mas o lado negro da história é porque os judeus de outras comunidades judaicas começaram a perseguir os judeus ortodoxos que criam em Yeshua. Ou começou a haver uma perseguição de judeu contra os próprios judeus que criam em Yeshua. E muitos judeus que criam em Yeshua, eles foram demitidos dos seus empregos por seus próprios patrões judeus. E outros tiveram o comércio arruinado, foram boicotados. Mas mesmo assim aquela comunidade continuou crendo em Yeshua, crendo na mensagem do nosso Mashiach. E a essa altura do campeonato, depois de anos e anos, o Rabino Lichtenstein ele ficou famoso na Europa inteira, porque judeus ortodoxos na Europa inteira passaram a crer em Yeshua. E os escritos do Rabino Lichtenstein, eles tinham se tornado amplamente conhecidos. E diferentes organizações religiosas e missionárias começaram a procurar os seus serviços, propondo que ele se filiasse ao cristianismo. Então, as organizações missionárias viram que ele era um rabino ortodoxo, um rabino famoso, que a mensagem dele estava impactando a Europa inteira, então queriam que ele ingressasse no cristianismo. Porém, ele nunca quis saber de cristianismo. Ele era ortodoxo e permaneceria ortodoxo. Então ele rejeitou todas as propostas dos missionários evangélicos e das igrejas protestantes evangélicas. Ele não queria saber de igreja protestante evangélica. Aí, para você ter uma ideia, o próprio Papa, o Papa da Igreja Católica, mandou um emissário para conversar com o Rabino Lichtenstein e fez uma proposta para que ele se unisse ao catolicismo romano. E daí a Igreja Católica ia dar um dinheiro, né? A Igreja Católica, na verdade, tentou subornar o Rabino, tentou mandar um dinheirinho para ver se ele se filiava à Igreja Católica, e o Rabino ele escreve uma carta ao Papa em que ele dá com o cajado na cabeça do Papa, metaforicamente falando, e ele fala para o Papa, com todas as letras, que ele não iria se unir ao cristianismo. Ele falou o seguinte, palavras dele, entre aspas, eu permanecerei entre o meu povo, eu amo o Mashiach, eu creio na Brit Hadashah, no Novo Testamento, mas eu não irei me unir ao cristianismo. Então ele fala que não queria saber do cristianismo, e aí a carta é muito longa, eu peguei uns trechos só, né? Mas no final da carta ele fala que ele continuaria ortodoxo e que ele iria permanecer entre os seus próprios irmãos judeus, como vigia de dentro, e ele iria pleitear para que todos vissem que em Yeshua está a verdadeira glória de Israel. Então ele mandou essa carta para o Papa e o Papa desistiu da ideia de convertê-lo ao catolicismo. E depois de muitos e muitos anos, após o Rabino perder tudo, depois que muitos membros de sua comunidade perderam o emprego porque foram perseguidos pelos próprios judeus,
O Rabino Lichtenstein ele ficou doente, a saúde dele ficou muito debilitada e ele não estava conseguindo exercer com eficiência as suas funções, então ele deixou o rabinato daquela sinagoga e ele foi para cuidar da sua saúde, né? Então ele deixou a sinagoga, ele continuou com Yeshua, mas ele deixou porque ele estava com a saúde debilitada, abatida, então ele deixou e ele mudou-se para a capital da Hungria, Budapeste. E lá ele encontrou um amplo espaço para divulgar Yeshua. Porém, a oposição judaica também era muito forte. Ele pregava Yeshua, muitas pessoas passaram a crer em Yeshua, mas ao mesmo tempo ele foi muito perseguido. Só para vocês terem uma ideia, judeus ortodoxos chegaram a agredi-lo na rua. Ele chegou a ser espancado por judeus. Vejam, um rabino ortodoxo espancado por outros rabinos ortodoxos. Ele foi espancado porque ele cria em Yeshua. Um outro fato também que foi muito triste é que esse rabino ele tinha uma barba muito bonita, uma barba bela, maravilhosa, e o barbeiro dele foi subornado para desfigurar a sua barba. Então ele foi lá fazer a barba e o barbeiro fez uma barbeiragem, digamos assim, cortou a barba dele para ficar feia. Então ele sofreu muita perseguição, porém muitas pessoas iam visitá-lo e ele pregava Yeshua e muitos rabinos ortodoxos e talmudistas discutiam com ele e ele demonstrava que o verdadeiro judaísmo está dentro da Brit Hadashah, está dentro do Novo Testamento. E muitos passaram a crer em Yeshua, uns sim, outros não, mas muitos rabinos ortodoxos e muitos talmudistas passaram a crer. Então ele conseguiu fazer com que muitos tivessem a emuná em Yeshua. E durante 40 anos, Lichtenstein exerceu o ofício de rabino ortodoxo e mais 20 e poucos anos ele continuou ortodoxo, mas agora com Yeshua HaMashiach. Então ele contava com 80, ele faleceu com 85 anos de idade. O rabino Lichtenstein, ele faleceu com 85 anos de idade. Então, só para vocês terem uma ideia, ele exerceu as funções de rabino durante 65 anos. Vejam, ele foi rabino durante 65 anos. Desses 65 anos, 40 anos ele foi rabino ortodoxo sem Yeshua. 40 anos rabino ortodoxo sem Yeshua e depois mais 25 anos ele continuou rabino ortodoxo, mas agora com Yeshua. E aos 85 anos de idade, com 65 anos de rabinato, ele adoeceu e ele depois veio em uma sexta-feira, no dia 16 de outubro de 1909, com 85 anos, o rabino Lichtenstein, ele faleceu e ele entrou na presença do Eterno. E antes de falecer, ele deixou uma carta. A carta é extensa, eu não vou ler tudo, mas o resumo da carta é o seguinte: ele fala que ele iria falecer, mas que ele estaria entregando a sua alma ao Mashiach de Israel, a Yeshua, e ele fala com todas as letras que o Mashiach deu a sua vida no maldito madeiro para a salvação dos homens. Então, ele antes de falecer, ele escreve uma carta dizendo que ele estava falecendo com Yeshua, que ele nunca negou Yeshua, ele morreu com Yeshua, e que Yeshua é a salvação, que a pessoa somente obtém a vida eterna com Yeshua.
e então ele entrega o seu espírito e ele vem a falecer. Bem, esse é o testemunho impactante deste rabino. Eu vou aproveitar para tecer alguns comentários sobre esse testemunho, alguns comentários teológicos. Primeira coisa é a seguinte: esse rabino, eu falei para vocês, ele nunca se uniu ao cristianismo. Ele nunca quis ir para a igreja, nem pregar em igreja, nem ensinar em igreja. Então, e ele disse que Yeshua é o Mashiach do judaísmo. Então isso é muito importante, por quê? Porque quando um judeu vem a ter a emuná, a fé em Yeshua, quando um judeu vem a ter a fé em Yeshua, ele pode e deve, não só pode, mas ele deve continuar no judaísmo. O cristianismo é uma falsa religião, porque o cristianismo ensina que Yeshua revogou o Shabat, que ele revogou a Torá, que ele comia carne de porco, que ele não participava das festas bíblicas. Então o cristianismo inventa uma série de mentiras. Então esse rabino, ele foi um rabino muito sensato, porque ele falou: nós temos que continuar no judaísmo, porque a verdade está aqui, e não no cristianismo, porque o cristianismo ensina uma série de mentiras. Então, essa é a primeira lição teológica desse rabino, e eu concordo integralmente. A segunda lição teológica é a seguinte, que esse rabino disse que o verdadeiro judaísmo está na Brit Hadashah, está no Novo Testamento. Então, isso que é profundo, gente, porque esse rabino, ele sabia muito de Talmud, de Torá, de Zohar, de Midrash, de Targumim. Ele conhecia toda a literatura israelita, até porque ele foi rabino 65 anos. Mas, mesmo assim, ele fala que a verdade está na Brit Hadashah, no Novo Testamento. É claro que a verdade também está na Torá, está no Tanar, o chamado, entre aspas, Antigo Testamento. Mas ele fala que a essência do verdadeiro judaísmo está na Brit Hadashah, no Novo Testamento. E por que isso é importante e você tem que guardar no seu coração? Porque eu conheço pessoas que eram ex-evangélicos que começam a fazer a techuvá e essas pessoas param de ler a Brit Hadashah. Essas pessoas querem ler Maimônides, querem ler o Shulchan Aruch, querem ler o Talmud, o Midrash, o Zohar, Kabbalah. As pessoas param de ler a Brit Hadashah. E isso é algo que só, desculpem o termo, mas eu vou ser sincero aqui. Quem para de ler a Brit Hadashah é um idiota. É um idiota. Por quê? Porque o documento que fala sobre a vida do Mashiach é a Brit Hadashah. Então, e esse rabino ortodoxo, Isaac Lichtenstein, esse gênio do judaísmo, rabino 65 anos, ele falou: você tem que estudar a Brit Hadashah. Então o que acontece é que aqui no Brasil as pessoas são alienadas e deixam de lado a Brit Hadashah e ficam só estudando literatura judaica. Vejam, eu falo para você, eu particularmente, Tzadok, eu estudo Talmud, Midrash, Zohar, eu estudo tudo isso, Maimônides, Shulchan Aruch, eu estudo tudo isso. Porém, o fundamento, o alicerce está no Tanar e na Brit Hadashah. Se alguma coisa do Talmud, do Midrash, se algum rabino falar algo contra a Brit Hadashah, eu deixo de lado. A verdade está com Yeshua. Yeshua é o caminho, a verdade e
a vida. Ani Haderer, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Verhaemet, a verdade, eu sou a vida. Verhaim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Yeshua. Então, repito, qualquer ensinamento rabínico, somente terá valor, somente terá validade, caso ele seja compatível com a Brit Hadashah, caso ele seja compatível com o documento denominado, entre aspas, de Novo Testamento. E fazendo uma análise sobre isto, o maior erro que atualmente eu tenho visto nas pessoas que estão fazendo techuvá é exatamente este. As pessoas dão mais crédito a Maimônides, ao Zohar, ao Talmud. As pessoas dão mais crédito às palavras dos rabinos do que às palavras do próprio Yeshua. E isso é um erro. Repito, só um idiota pensa assim. Porque Yeshua é o Mashiach. Ele é o intérprete oficial da Torá. Se algum rabino ensinar algo contra Yeshua, este rabino estará errado. Porque Yeshua disse: Ani Haderer Verhaemet Verhaim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém pode chegar ao Pai senão por mim. Então, vejam, eu sou o caminho. Yeshua não é uma porta. Yeshua é a porta. Ele é o único caminho de salvação. Sem Yeshua, o rabino ortodoxo guarda a Torá. Guarda a Torá e não tem Yeshua, então ele está violando a própria Torá. Porque a Torá, ela fala que você tem que depositar a emuná e seguir quem? Quem? Aquele profeta que viria depois de Moshe. E quem veio depois de Moshe é o Mashiach, é Yeshua. Então, se o rabino ortodoxo diz que cumpre a Torá, um rabino ortodoxo qualquer fala que cumpre a Torá, mas se ele rejeita Yeshua, em verdade, ele estará negando a própria Torá. Porque a Torá em Devarim, Deuteronômio, capítulo 18, você pode ler os pesuquinos versos 14 até o verso 19, 14 não, desculpem, o verso 15 e seguintes, está escrito que o Eterno iria levantar um profeta depois de Moshe. E o profeta que veio depois de Moshe é o Mashiach. Então, quem nega Yeshua está negando a própria Torá. E essa pessoa não vai herdar o Olam Rabá, não vai herdar o mundo vindouro. Porque Yeshua é o caminho, a verdade e a vida. Prosseguindo, eu vou citar agora, eu traduzi um trecho do Isaac Lichtenstein, o rabino, do testemunho que nós estamos analisando, e ele falou o seguinte, abrem-se aspas, ele falou: e também em Yeshua estão a fé, a esperança e o amor. Estes três poderes celestiais que são as artérias do verdadeiro judaísmo. Então, vejam, ele fala que o verdadeiro judaísmo possui o
o verdadeiro judaísmo está alicerçado em Yeshua. Yeshua é o fundamento do verdadeiro judaísmo. E ele fala o quê? Que esse verdadeiro judaísmo, ele está assentado na fé, na emuná, na esperança e no amor. Por quê? Se alguém não tem fé em Yeshua, essa pessoa está perdida. Se a pessoa não tem esperança em Yeshua, também estará perdida. E se você não tem amor ao eterno, amor ao próximo, amor a Yeshua, você também estará em maus lençóis. Então, os pilares do judaísmo são fé, esperança e amor, e tudo isso por meio de Yeshua. E o Rabino Lichtenstein, ele escreveu uma carta para o seu filho que era médico, e nessa carta ele disse o seguinte, abrem-se aspas, a partir de cada linha da Brit Hadashah, do Novo Testamento, a partir de cada linha, a partir de cada palavra, o espírito judaico faz fluir luz, vida, força, resistência, fé, esperança, amor, caridade, a ilimitada e indestrutível fé em Elohim. Então, ele demonstra que a Brit Hadashah, o Novo Testamento, é um documento judaico dotado de luz, de vida, de força, fé, resistência, esperança, caridade, tzedakah, amor. Então, é aquilo que eu falei. Se algum rabino, se o Talmud, se o Midrash, se o Zohar, se algo ensinar contra Yeshua, você tem que jogar fora, porque Yeshua é a fonte primordial do conhecimento. E um corolário dessa afirmativa é a seguinte, o Rabino Lichtenstein, ele fala com todas as letras que a Brit Hadashah é um documento confiável. Vejam, um rabino ortodoxo com 65 anos de rabinato, 85 anos de idade e 65 anos exercendo a função de rabinato, ele disse que a Brit Hadashah é um documento confiável. Você pode confiar na Brit Hadashah. E aí, vejam, rabino 65 anos. Aí, vem aqui no Brasil, um Rosh, que é ex-pastor evangélico, que é muito famoso, os vídeos dele têm 30, 40, 100 mil acessos. Esse Rosh, que é ex-pastor, que nunca fez uma yeshivá judaica, que nunca foi ortodoxo, ele é ex-pastor evangélico, ele começa a andar de preto, ele coloca uma kippá na cabeça, ele deixa a barba crescer, ele monta uma congregação, cria judaísmo da não sei o que, não vou falar o nome, e daí esse Rosh ele diz que o Novo Testamento está todo manipulado, que o Novo Testamento não é confiável. Vejam, um Rosh que é ex-pastor evangélico, que nunca fez uma yeshivá, que nunca leu o Talmud completo, ele se torna o Rosh mais famoso do Brasil e ele fala essa besteira, essa idiotice que a Brit Hadashah não é confiável. Ora, eu vou explicar, gente. Pô, isso é uma burrice. Desculpem a minha sinceridade, mas hoje eu estou falando com o coração. Também. Existem documentos da Brit Hadashah em hebraico e em aramaico que são confiáveis. E eu, Tzadok, o que eu faço? Quando eu quero ler, eu pego em hebraico e em aramaico, eu leio. Eu não leio. As pessoas falam, qual Bíblia em português você usa?
eu quase não uso Bíblia em português. Claro, se eu estou falando com pessoas que não sabem hebraico aramaico, eu pego uma Bíblia em português para o camarada entender. Então eu pego a Bíblia em português. Mas nos meus estudos pessoais, eu só uso os documentos em hebraico e em aramaico. E eu digo para você... Entenderam, né? Eu estou estudando sozinho, eu leio em hebraico e aramaico. Quando eu vou falar com quem não sabe, aí eu pego e traduzo e jogo no português e falo em português para a pessoa. Então, repito, a Brit Hadashah é um documento confiável. Confiável. Esse Rosh, que é o mais famoso do Brasil, ele fala muita besteira. Quem não conhece nada de judaísmo fica encantado com ele. Só porque ele anda de preto, deixou a barba crescer e usa uma kippá. Na verdade, ele está fantasiado de judeu. Repito, fantasiar-se é fácil. Difícil é você viver com um coração reto perante o eterno. Isso que é difícil. Então, eu vou explicar para vocês a burrice deste Rosh. Vejam, quem diz que Yeshua é o Mashiach é a Brit Hadashah. Repito, quem diz que Yeshua é o Mashiach é a Brit Hadashah. Se a Brit Hadashah é um documento falso, como diz esse Rosh, então não existirá nenhum documento histórico comprovando que Yeshua é o Mashiach. Logo, por uma questão óbvia de lógica, somente crê em Yeshua quem crê na Brit Hadashah. É totalmente sem sentido alguém falar que crê em Yeshua e não crê na Brit Hadashah. Repito, se você crê na Brit Hadashah, então você vai crer em Yeshua. E se você não crê na Brit Hadashah, então você não vai crer em Yeshua. Agora, esse Rosh, ele criou esse conceito errado, porque ele diz que ele crê em Yeshua, mas ele não crê na Brit Hadashah. Então, na verdade, ele não crê em nada. Na verdade, ele não crê em nada. E filosoficamente falando, esse Rosh, ele violou todos os princípios elementares da lógica filosófica. Porque, repito, quem prova que Yeshua é o Mashiach é a Brit Hadashah. Como que eu sei que Yeshua cumpriu as profecias do Tanar? Eu sei que Yeshua cumpriu todas as profecias lendo a Brit Hadashah. Agora, se a Brit Hadashah é falsa, então Yeshua não cumpriu nada. E se Yeshua não cumpriu nada, então ele não é o Mashiach. Então, repito, se você crê na Brit Hadashah, você tem que crer em Yeshua. Bem, por que esse Rosh? Eu vou te falar agora com toda a sinceridade. Esse Rosh, ele fala que você deve seguir em Yeshua, mas não deve crer na Brit Hadashah. Por que ele fala isso? Sabe por quê? Ele fala isso porque diz ele que ele sabe o que é a verdade. Então, ele quer que você creia nele. Quando ele fala para você não crer na Brit Hadashah, ele quer que você negue a Brit Hadashah e você creia não na Bíblia, mas você creia nas palavras dele. E aí você vai deixar de seguir a Bíblia e você vai seguir não a palavra do Eterno, mas você vai seguir ao Rosh, você vai seguir ao homem. Então, eu fico vendo, as pessoas estão seguindo o homem. E esse que é o plano maligno dele. Ele está fazendo que você seja um servo de homem e não um servo do Eterno. E é isso que ele quer fazer. Você irá seguir a pessoa dele e não a verdadeira pessoa do Mashiach, tal como narrada na Brit Hadashah. E daí, o que vai acontecer com você? Eu já vejo esse filme há anos. As pessoas que vão por essa linha caem em apostasia.
E daí o camarada depois não sabe porque está dando tudo errado na vida dele. A pessoa que me mandou um e-mail, tá acontecendo isso, aquilo, eu tô passando por isso. Pô, eu sei porque você tá passando por isso. Porque você está seguindo o homem, você está seguindo a mentira. E é claro que você vai receber maldição do Eterno. Você negou a Brit Hadashah, você não crê mais na Brit Hadashah, você está amaldiçoado. Isso quem falou não sou eu. O próprio Hanan João, ao escrever Apocalipse, ele fala isso. O livro de Guiliano, Apocalipse, ele falou que se alguém tirasse uma palavra daquilo ali, essa pessoa receberia todas as pragas. Então, quem nega a Brit Hadashah está recebendo pragas, maldições em sua vida. Maldições ou no mundo atual, ou no Olam Hazé, ou no Olam Rabá, ou no mundo vindouro. Então, isso é um plano maligno para fazer com que você negue a Brit Hadashah e você se afaste do Mashiach. Aí você me pergunta, mas eu não quero ler a Bíblia Ferreira de Almeida. Você não quer ler a Bíblia Ferreira de Almeida? Pô, então você estuda hebraico-aramaico e lê em hebraico-aramaico. Eu tenho os documentos. Você vem aqui em casa, tá tudo... Eu tenho os manuscritos. Eu já viajei a vários países do mundo. Eu tenho muito material, todos eles que eu adquiri no exterior, manuscritos. Você lê aqui comigo, pô. Você vem e lê. Agora... mas eu não sei ler em hebraico-aramaico. Não tem problema. Você não sabe ler em hebraico-aramaico? Você pegue várias versões em português, e leia várias versões. Você lê o Ferreira de Almeida, você lê a Bíblia de Jerusalém, você lê o David Stern, você lê as Bíblias e você pode fazer um estudo comparativo. E se você continuar com dúvida, você me pergunta. Toda semana as pessoas me pedem para traduzir alguma coisa e eu traduzo. Então você pode chegar à verdade. Se você vier aqui em casa, a gente vai ler em hebraico e aramaico e a sua dúvida será sanada. Então, repito, o plano de Hassatan, o plano de Satanás é que você negue a Brit Hadashah. E aí você vai receber pragas em sua vida. Eu não estou amaldiçoando você, não. Pelo contrário, eu estou te abençoando ao falar a verdade. Quem diz que você vai ter pragas em sua vida é Yohanan, é João. Então, repito, o Rabino Lichtenstein, um homem com 65 anos de rabinato, um homem culto, um gênio da humanidade, ele falou para você estudar a Brit Hadashah. Então, se você não acredita em mim, você pode acreditar pelo menos nesse gênio que deixava todos os rabinos caladinhos, porque ele provava por A mais B que Yeshua é o Mashiach. Por fim, eu quero abordar o último tópico dessa exposição, que é o tópico mais importante. Você pode estar cansado, mas continue aí, porque o que eu vou falar agora é uma questão que vai decidir a tua vida eterna, hein? O que eu vou falar agora é algo que pode te salvar ou te condenar. Então, você pode estar cansado, mas lembre-se onde você vai passar a eternidade. O que eu vou falar agora é o que vai decidir o seu lugar na eternidade. Então, se você quiser ir embora, você pode ir embora. Se você quiser dormir na minha aula, você pode dormir. Você tem livre-arbítrio. Porém, o que eu vou falar agora é a coisa mais importante. Preste atenção. Preste atenção. O Rabino Lichtenstein, ele nunca foi do cristianismo. Ele nunca estudou com um pastor evangélico. Nunca. Ele nunca recebeu nenhum ensino de Roma. Nunca. E ele disse com todas as letras aquilo que eu venho dizendo há anos. Esse rabino disse, abrem-se aspas, Yeshua é uma manifestação do Eterno. Yeshua é uma manifestação do Eterno. Eu vou ler um texto dele
Abrem-se aspas. Ele disse assim: quem é a Shekhinah senão o próprio Mashiach, o mediador, a encarnação de Elohim na terra, a santa presença, o tabernáculo no qual Elohim está entronizado em majestade. Então vejam, Shekhinah, você pode pegar qualquer enciclopédia, pode pegar a Jewish Encyclopedia, a enciclopédia judaica em inglês que eu tenho. A Shekhinah é a presença do Eterno. Resumindo, então esse rabino diz, quem é a Shekhinah? Ou seja, quem é a presença do Eterno? Senão o próprio Mashiach. Então ele está dizendo que Yeshua é a própria Shekhinah, Yeshua é a própria presença, Yeshua é a manifestação do Eterno. E ele diz que Yeshua é o mediador. Yeshua, palavras dele, Yeshua é a encarnação de Elohim na terra. Palavras dele. E como um rabino ortodoxo chega a dizer que Yeshua é a encarnação de Elohim na terra? Vejam, ele tirou isso de onde? Ele tirou isso da Torá, do Talmud, do Midrash, do Zohar. Toda a literatura rabínica fala isso. Se você nunca ouviu falar nisso na literatura rabínica, é que você nunca estudou. Eu sinto muito, mas se você estudar a literatura rabínica a fundo, você vai chegar a essa inevitável conclusão. Quem assiste às minhas aulas de Torá, de Talmud, de Midrash, a pessoa sabe, eu pego aqui, meu filho, você vem aqui em casa, que eu abro aqui o Talmud na tua frente, te mostro que o Mashiach, ele é a encarnação de Elohim. Bem, prosseguindo. Aí, o rabino Lichtenstein, ele fala o seguinte: estes amigos de Israel, os discípulos de Yeshua, não têm o desejo de nos afastar do único Elohim, nosso Pai, mas de nos trazer o Mashiach, aquele em que o Eterno habita e que apareceu para a redenção de nosso povo. E também nele estão a fé, a esperança e o amor, estes três poderes celestiais que são as artérias do verdadeiro judaísmo. Dessa frase que eu acabei de citar, eu vou pegar a cláusula a seguinte. Ele fala que ele diz o Mashiach, aquele em quem o Eterno habita. Então ele diz que o Eterno habita no Mashiach. O Mashiach de Yeshua, quando ele veio à Terra, ele era a habitação do próprio Eterno. Ele era a própria Shekhinah. E aí alguém sempre me pergunta, como que um homem pode ser o Eterno? As pessoas sempre me perguntam, se Yeshua veio como homem, como um homem pode ser o Eterno, se nem os céus e nem a terra podem conter a presença do Eterno? Se Yeshua é o Eterno, por que ele orou ao Pai? As pessoas me perguntam, se Yeshua é o Eterno, como Yeshua orou ao Pai? Gente, as pessoas sempre me perguntam isso. E essa é uma pergunta que qualquer um que estude um pouquinho de judaísmo vai saber responder com a maior facilidade. As pessoas me fazem essa pergunta, essa é uma pergunta fácil, gente. Vejam, Yeshua veio como homem. O corpo de Yeshua foi um corpo humano. E por isso Yeshua sentiu fome, sede, frio. Yeshua sentiu dor. No madeiro ele sentiu dor porque ele veio como homem. Porém, o espírito de Yeshua não era um espírito humano. O espírito de Yeshua é o espírito do próprio Eterno. Falando disso em uma linguagem do judaísmo, quando Yeshua orou ao Pai,
era a Kenumá humana de Yeshua orando a Kenumá do Eterno. Pô, isso é só você ler em aramaico que está lá. Quando Yeshua orou ao Pai, era a Kenumá humana de Yeshua orando a Kenumá do Eterno. Ou seja, Yeshua veio como homem. Eu vou explicar de uma forma bem fácil que qualquer criança vai entender agora. Qualquer criança. Yeshua veio como homem. Então, a carne de Yeshua era uma carne humana. Uma carne humana. O corpo de Yeshua era um corpo de homem. Mas dentro de Yeshua, o que estava o recheio, dentro de Yeshua, o espírito de Yeshua não era espírito de homem. Era quem? Era o espírito do Eterno. Era a Shekhinah. Era a Kenumá. Então, quando Yeshua orou ao Pai, era a Kenumá humana de Yeshua conectando-se à Kenumá divina. Pô, isso é muito fácil de se entender. Daqui a pouco eu vou citar uma bibliografia para você, tá bom? Eu estou explicando aqui e eu vou dar uma bibliografia. Citando, por exemplo, o rabino ortodoxo agora, rabino ortodoxo, Leopold Hoffmann Kohn, um rabino húngaro. Ele diz o seguinte: de acordo com o Zohar, o Mashiach não é apenas chamado de eterno. Ou seja, o Mashiach não é apenas, ele é o eterno. O Mashiach é o eterno de acordo com o Zohar e ele é chamado de outras coisas, diz o rabino Hoffmann Kohn. E ele diz, agora, eu estou lendo entre aspas, este é o conceito de Elohim sobre a pessoa do Mashiach. Esta é a razão pela qual os seguidores do Senhor Yeshua HaMashiach, tanto judeus quanto gentios, adoram-no. Eles creem que a palavra de Elohim é a verdade, e uma vez que a palavra o chama de eterno, aqui está o tetragrama, ele deve ser adorado, não como carne ou sangue, mas como o Elohim de Israel, que se revelou a nós nesta forma. Vejam, rabino ortodoxo Leopold Hoffmann Kohn, que veio a crer em Yeshua, ele fala que Yeshua deve ser adorado. Aí você me pergunta, mas como eu vou adorar Yeshua se eu só posso adorar o Eterno? E daí ele explica o óbvio. Ora, as escrituras dizem que Yeshua é o Eterno. Então, quando você vai adorar Yeshua, você não está adorando o homem, disse ele. Você não está adorando a carne, o sangue. Você não está adorando o corpo. Mas você está adorando o Eterno. Eu adoro Yeshua, não Yeshua homem. Eu adoro Yeshua enquanto uma Kenumá do Eterno, enquanto Shekhinah do Eterno, enquanto uma manifestação do Eterno. Então, na verdade, eu estou adorando quem? O próprio Eterno. Isso aí é a explicação de um rabino ortodoxo. Então, vejam, o rabino Lichtenstein disse que Yeshua é o Eterno com base no judaísmo. O rabino Lichtenstein, ele usou a Torá, o Talmud, o Midrash, o Zohar, toda a literatura rabínica. Outra coisa, todos os rabinos ortodoxos que passaram a seguir Yeshua, repito, todos os rabinos ortodoxos que passaram a seguir Yeshua disseram que ele é uma manifestação do Eterno. Isso não sou eu que estou dizendo, são rabinos ortodoxos que dizem que Yeshua é uma manifestação. Quem? Rabino Shlomo Ben Meir, Rabino Lichtenstein, Rabino Leopold Hoffmann Kohn, Rabino Tzvi Nassi, Rabino Moyal, Rabino Tzhak Shapira e outros que eu poderia ficar aqui citando. Então vejam, dizer que Yeshua é o Eterno, isso não tem nada a ver com cristianismo, isso é judaísmo. Tanto é que eu estou citando rabinos ortodoxos. Aquele Rosh brasileiro que eu falei que é o mais famoso,
ele vem e fala que Exu é um ser criado. Vejam, o Orochi aqui no Brasil diz que Exu é um ser criado, que ele não é o eterno. Ora, esse Orochi ele está falando heresia. Vejam, esse Orochi, eu já falei, ele é um ex-pastor evangélico que deixou a barba crescer, colocou o quipá e anda de preto. Ele está se fantasiando de judeu. Ele está enganando. Ele conhece pouco de judaísmo. E ele impressiona as pessoas por quê? Sabe por que ele faz sucesso? Porque as pessoas desconhecem o judaísmo a fundo. Porque, como eu falei para você, todo rabino ortodoxo que passou a seguir Yeshua, todos eles falaram que Yeshua é uma manifestação do Eterno. Então esse Orochi brasileiro, ele engana ex-evangélicos que estão fazendo techuvá, mas quem conhece com profundidade não cai na mentira dele. Não cai na mentira. Isso é uma coisa muito séria, porque saiu uma pesquisa aqui no Brasil dizendo que 38% das pessoas, isso é uma pesquisa verdadeira, saiu aqui no Brasil, 38% das pessoas que têm nível superior são analfabetos funcionais. Então o camarada sabe ler e escrever, mas ele não entende o que ele está lendo e o que ele está escrevendo. Então, vejam, 38% dos médicos são analfabetos funcionais, 38% dos advogados, dos engenheiros e assim por diante. Então, o povo brasileiro paira em uma ignorância muito grande. O filósofo Olavo de Carvalho falou que o povo brasileiro é um povo de parca cultura, é um povo que cai em qualquer coisa. Qualquer coisa que as pessoas falam na internet, o brasileiro acredita. Por quê? Porque o brasileiro não estuda. Então, repito, quem diz que Exu é um ser criado não sabe nada de judaísmo. Aí, eu citei rabinos ortodoxos. Aí veio um camarada e falou para mim assim, um rapaz na internet, Yeshua é um ser criado. Aí eu falei, olha, você tem que estudar judaísmo. Aí ele falou para mim, prove que eu estou errado. Ele me falou, ele me fez um desafio, prove que eu estou errado. Sabe o que eu fiz? Eu peguei uma bibliografia de livros em inglês e em alemão e mandei para ele. Aí o rapaz falou, mas eu não sei ler inglês, eu não sei ler alemão. Pô, então fica difícil. O camarada, ele quer estudar. Ele me faz um desafio. Eu mando uma bibliografia em inglês e em alemão para ele. Aí ele falou que não sabe ler inglês, não sabe ler alemão, não sabe nada. Aí, como que eu vou discutir com ele? Então eu estou falando isso, gente. Aí o que eu fiz? Você não sabe inglês, não sabe alemão? Então eu vou te indicar um estudo em português. Em português. Mandei para ele. Sabe o que ele fez? O estudo era muito grande, tinha mais de 100 páginas. Aí ele falou, o estudo é muito grande. Ele não quis ler. Veja, o camarada, ele me chama por um desafio e ele não quer ler. Pô, se você não quer ler, você vai morrer na sua ignorância. Gente, hoje eu estou falando assim até um pouco duro. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa amável. Pô, sabe que eu sou um doce, que eu sou um docinho de coco, né? Quem me conhece, quem não me conhece pode, quem está me vendo pela primeira vez pode achar que eu sou um cara durão, mas você vai ver que eu sou amável, pô, eu te abraço, eu posso te dar livro de graça, tem gente que eu dou livro, eu abençoo, eu ajudo, eu amo muito as pessoas. Porém, a coisa que eu fico chateado é ver que há pessoas que estão na ignorância, Yeshua é um ser criado. O camarada está na ignorância, vai ser condenado pelo Eterno, porque se você ler o texto em aramaico, Yeshua, eu já falei sobre isso uma vez, lá em Yohanan João, Yeshua, há um texto em que ele fala que se você não reconhecer que ele é
está em aramaico, Enaná, em aramaico, você vai morrer em seus pecados e você vai ser condenado pelo Eterno. Enaná é uma expressão em aramaico que 99% dos casos na Peshitta Tanar significa, é o equivalente em hebraico, não 100%, mas em 99%, conforme explicou o aramaicista Blauncher, é o cognato da expressão hebraica Erie Asher Erie, que significa eu sou o que sou, ou eu serei o que serei. Aquilo que o Eterno falou para Moshe na sarça ardente. Então, Yeshua falou em Yohanan, em João, o seguinte: se você não reconhecer que eu sou o que sou, ou seja, que eu sou o Eterno, porque é uma palavra que o Eterno falou para Moshe, se você não reconhecer que eu sou o que sou, ou seja, que eu sou o Eterno, você irá morrer em seus pecados. Ou seja, você vai ser condenado. Então, repito, quem diz que Yeshua é um ser criado, essa pessoa vai ser condenada. Essa pessoa não vai herdar o mundo vindouro. E quem está dizendo isso? Não sou eu. Quem falou isso foi o próprio Yeshua. Repito, Yeshua falou que se você não crê que ele é o Eterno, eu sou o que sou, ou eu serei o que serei, aramaico Enaná e em hebraico Erie, Asher Erie, a pessoa iria morrer em seus pecados. Então, isto é uma questão muito interessante e é uma questão essencial para você herdar o mundo vindouro. Digo, reflita sobre isso. Se você está em dúvida, se você não sabe, se você está inseguro sobre esse tema, o que você deve fazer? Você deve estudar. Estudar. E você deve estudar porque isto é algo essencial, não é? Essencial. Para você herdar o mundo vindouro. E esse estudo eu vou colocar na internet, e quando eu colocar na internet, colocar o vídeo no YouTube, eu vou aproveitar também para colocar uma bibliografia em inglês e em alemão, que são os escritos do Rabino Yitzhak Lichtenstein. E eu recomendo que você faça um estudo. Se você não souber inglês e alemão, você pode ler também o livro Judaísmo Nazareno, o capítulo 9, que eu fiz um resumo em aproximadamente 100 páginas, cento e poucas páginas. Mas o livro tem mais de 600 páginas, mas o capítulo 9 ele tem mais ou menos umas 100 páginas, então há um resumo de algumas coisas. Mas se você quiser ir mais a fundo, eu posso indicar para você essas obras em inglês e em alemão do Rabino Yitzhak Lichtenstein. E depois eu posso indicar outras ainda. Existem muitas e muitas outras, mas essas obras em inglês e alemão são obras mínimas, básicas, para que você possa entender esse assunto, tá bom? E o capítulo 9 do livro Judaísmo Nazareno, você tem que ler esse capítulo 9, não uma, mas você tem que ler 1, 2, 3, 4 vezes até você entender, porque eu cito os rabinos, então você deve entender. Repito, quer dizer, vou concluir esse estudo falando uma única frase. Ore ao Eterno, abra o seu coração, ore ao Eterno, jejue. Você deve fazer jejum, deve fazer oração, deve se santificar. E depois de muita oração, de muito jejum, muito mesmo, aí você começa a estudar. Não começa a estudar agora, não. Repito, consagre-se. Faça muito jejum, muita oração.
dias e dias, e depois, quando você estiver cheio da presença do Eterno, cheio de Ruach HaKodesh, do Espírito do Eterno, aí, depois de tudo isso, você comece a estudar. E eu creio que ao estudar, você vai ter a sua mente iluminada. Porque hoje em dia as pessoas estão estudando sem iluminação. Isso é uma burrice também. Você tem que estudar direcionado pelo Eterno. A sua mente deve ser guiada pelo Eterno e não guiada pelas suas próprias paixões, pelo seu próprio intelecto, pelo seu próprio egoísmo. Então, ore ao Eterno e depois de muita oração, depois de receber a iluminação, você deve estudar com o coração aberto. Peço perdão se eu usei palavras duras. Como eu falei, eu sou uma pessoa, um docinho de coco, sou amoroso, mas hoje eu fui um pouco duro porque eu vejo tanta coisa errada na internet que nós temos o dever de exortar. E todos os profetas do nosso povo, quando eles iam exortar, você pode ler, os profetas eles exortavam com força. O próprio Yeshua chamou os perushim, os fariseus, de sepulcros caiados, de raças de víbora. O próprio Yeshua chamou os perushim, os fariseus, de filhos de Hassatã, filhos de Satanás. Então, quando a gente está com a verdade, a gente tem o dever de exortar. Mas eu repito, eu amo todos vocês e ainda que você não concorde comigo, eu vou continuar te amando, eu vou continuar te abençoando, você pode ser meu amigo, nós seremos amigos. A única coisa é que eu vou ficar triste porque eu estou vendo muitas pessoas irem para o caminho da perdição e muitas pessoas não vão herdar a vida eterna. Isso é uma tristeza. Agora, Yeshua disse que poucos encontrarão o caminho da salvação. Yeshua disse que o caminho é apertado, a porta é estreita e poucos encontrarão o caminho da salvação. Ou seja, a maioria está errada. Então, eu estava falando ontem com um sábio do nosso povo e ele falou para mim, ora, Tzadok, se poucas pessoas estão conosco, isso é um bom sinal, porque a maioria está indo para o lado errado. Então, a Orochi tal possui milhares de seguidores, mas ele está errado justamente por isso, porque ele possui milhares. Repito, a verdade está com poucos. Não fui eu quem disse isso, foi Yeshua. Então, quem está com pouco está com a verdade. E que o Eterno possa iluminar a sua mente. Chame Yeshua HaMashiach em nome de Yeshua HaMashiach. Eu desejo que o Eterno te abençoe, que o Eterno te guarde, que ele te ilumine, que ele faça com que você prospere espiritualmente em todos os seus caminhos e que o Eterno também te abençoe aqui na terra, a tua família, o teu emprego, que você possa comer o pão de cada dia com o suor do seu rosto e que você seja uma pessoa em busca cada vez mais de uma elevação espiritual, que o Eterno possa segurar a tua mão e te guiar em toda a sabedoria e que você e eu, todos nós, estejamos juntos no Olam Rabá, no mundo vindouro. Este é o meu desejo para a tua vida, para a vida da tua família e que todos vocês recebam Yeshua HaMashiach. Eu oro ao Eterno pela tua vida e eu creio que nós vamos estar juntos com o nosso Mashiach no Olam Rabá. Me chame Yeshua HaMashiach, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém.